Graça e paz, irmãos, por divina graça, bondade e misericórdia do Senhor, estamos mais um dia na casa do Senhor, com o povo do Senhor, aprendendo do Senhor. E eu quero estar nesta hora, junto com a igreja, falando o tema e a divisa. Qual é o nosso tema? Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Os servos do Altíssimo, hoje nós estaremos trabalhando com o tema O Sal da Aliança. E em Mateus capítulo 5, versículo 13, está escrito assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ô Senhor, eu te agradeço, Deus, por termos esse privilégio de, nesta noite de sábado, estarmos na tua casa com o Senhor, que o Senhor se faz presente. O Senhor nunca falta a nenhum culto que lhe prestamos. Sempre estás. Nós, homens, temos algumas coisas que nos atrapalham e dificultam, como a chuva que está caindo e impede que alguns irmãos cheguem à igreja na sua locomoção, por não ter veículo, e outros por diversos outros afazeres. Mas nós te rogamos e te pedimos a tua misericórdia, meu Deus. Quero pedir ao Senhor a tua bênção sobre a vida da Socorro, que passará 2 dias e meio dentro de um ônibus até chegar lá no Piauí e encontrar ainda, se for possível, a sua irmã com vida. Tem misericórdia de todos os familiares, que o consolo que vem do Senhor possa alcançá-los e que a Socorro e os demais que pertencem, que proclamam a Jesus Cristo, possam ser vasos de bênção nesta hora de dor e de despedida. Eu quero te agradecer, Senhor, porque tudo tem o seu tempo e todas as coisas acontecem segundo o teu querer e a sua vontade para o seu louvor. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Oh, amados de Jesus Cristo, esta palavra ela é bem oportuna, porque ela traz alguns ensinos para nós, servos do Altíssimo, acerca do valor do sal, do que representa o sal, a importância do sal e o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aos discípulos e aquela multidão de mais de 15 mil pessoas que estão ali passando uma noite inteira aprendendo com Jesus. Para nós trabalharmos o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando e o que de fato ele está fazendo com o seu ensino é chamar para a responsabilidade os discípulos e os seus seguidores. Então, o que o Senhor está fazendo aqui é chamando a atenção para despertar. Porque Jesus, ele é o sal. O nome El, e por 3 vezes, lá em Números,
na bênção araônica, em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo, o vocabulário, a gramática, a escrita, a língua judaica, ela é representada por letras e ela também é representada por números. Então, nessa representação, 3 vezes 29 igual 78, que é sal. Então, amados de Jesus Cristo, como compreender isso? Vamos lá para o Antigo Testamento, para o livro de Levítico, em Levítico capítulo 2, 13. Levítico capítulo 2, versículo 13. E ali está sendo orientado os sacerdotes acerca do sacrifício. E ali há questões que o sal aparece. Pois se o sal não estivesse no sacrifício, não haveria sacrifício. Por quê? Porque era uma época em que, para conservação de alimentos perecíveis, como a carne, e não era qualquer carne, era novilhos, bois, ovelhas, carneiros e cabritos, sem mancha, sem defeito, sem nenhuma mácula. Então, o kosher vinha, analisava a oferenda, o sacrifício, e ele tinha que ser perfeito. Mas se, ao sacrificar para o holocausto, aquele touro, aquela ovelha, aquele carneiro e aquele bode, o tempo da duração até queimar a oferta, nós sabemos que tudo aquilo que morre perde a vida. Então as bactérias começam a entrar em ação e aquela carne passa a ser deteriorada. Imediatamente após imolar o animal, esfregava-se sal na carne. Para quê? Para conservação. Então, estava tudo pronto. Mas se não tivesse sal, Deus não aceitaria aquele sacrifício. Porque Deus não é um Deus que aceita carniça. Então, o que conservava a carne para que as bactérias não contaminassem o sacrifício, então era colocado sal. E isto era denominado como o sal da aliança. Vai vendo a comparação bíblica aqui do que Jesus está falando. Então, o sacrifício, ele aconteceria, e o holocausto, ele aconteceria, e a oferta era queimada, porque a carne fora preservada. Preservada por quê? Porque o sal, ele tem qualidades químicas de carbono de cálcio, que está presente nos granitos, nos mármores, e o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, na tabela periódica, é N maiúsculo, A minúsculo, C maiúsculo e I minúsculo. É a composição química do sal. Então, o sal usado, ele é cloreto de sódio.
E o sal que é usado e que está presente nos minerais marmóreos e outros elementos, ele é C maiúsculo, A minúsculo, C maiúsculo, O maiúsculo e o número 3. Esse é o carbono de cálcio. Então, o sal que a Bíblia está falando, e é o sal da aliança, ele é o sal que é o cloreto de sódio. Ele tem propriedades. E ele é importante para a conservação e para potencializar sabores. Exemplo: se você colocar pimenta na comida, ela vai dar um paladar melhor? Não, ela vai alterar o sabor. Muitas vezes você, dependendo da pimenta que você coloca, você não sente nem o gosto do alimento. Mas quando você coloca sal, ele enriquece. O sal dá um up. O sal dá vida. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Dizendo: vocês são o sal da terra. Tem um porquê Jesus está falando isso. Porque a sociedade se deteriora sem Deus e sem salvação. E o sal, o crente, o salvo, o lavado, o redimido, aquele que não se contamina com o mundo, que não pega o sabor do mundo, mas que tem a aliança do sal com Deus, ele faz com que o mundo seja melhor. A podridão que reina neste mundo só não contamina o mundo todo porque há elementos que têm uma aliança com Deus e que não se corrompem. Vivem uma vida reta, vivem uma vida santa e vivem uma vida irrepreensível. Está no mundo, mas não é do mundo. Mas aqueles que apostatam, aqueles que entregam, que querem fazer as duas coisas, enganam-se, prejudicam-se e perdem a identidade. Aqueles que se misturam com o mundo, é atribuído a eles ao sal que perdeu o seu valor conservante. Se bem que sal não tem validade. Sal é sempre sal. Sal ele sempre salga. Sal nunca se deteriora. Mas se, aí é uma condicional. Se o sal perder o seu valor, ele para nada mais presta para ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. Então aqueles que quebram a aliança com Cristo, que é sal, que perdem a aliança com Deus, que é sal, que perdem a aliança com o Espírito Santo, que é sal, perdeu-se. Acabou. Então o que Jesus Cristo está
trazendo aqui é que você deve conservar, que você deve preservar. E o sal é um antisséptico natural. E ele cria barreiras. Isso é muito importante, né? Por isso que não há encantamento contra os filhos de Israel. Não pega olho gordo, não pega inveja. Macumbeiro, quando vai fazer trabalho no centro e sacrifício, os demônios avisam, ó, não adianta porque eles fazem parte dos aleluia. Então, macumba não pega em crente. Por quê? As bactérias, os micro-organismos, os patógenos não conseguem tirar a propriedade que o sal tem. Mas o sal consegue aniquilar os patógenos, os micro-organismos. O sal, ele é poderoso. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é o que está em Atos 1:8. Recebereis o poder, vós sois o sal. Amados, Jesus Cristo, quando nós olhamos na palavra de Deus e vemos que os anjos queriam proclamar o evangelho, Jesus está dizendo aqui, não. Tem pessoas redimidas e lavadas no meu sangue, que são pessoas que vão transformar o mundo. Porque tem propriedades saradoras, transformadoras. Lembram que nós estávamos vendo lá em Reis, lá em 2 Reis, quando Eliseu atravessou com a capa e aí entrou em um determinado lugar, em uma determinada cidadezinha, e os homens daquela cidade disseram acerca da maldição que havia ali há 490 anos, de que as águas do Jordão eram contaminadas e a terra era estéril. Qual foi o elemento que Eliseu usou? O sal. A terra está contaminada, está nos seus pecados e nos seus delitos. Qual é o ingrediente que Jesus Cristo usa? Vós sois o sal. Então é Deus usando as nossas vidas para quebrar as maldições. A maldição do pecado original. Assim como que por um só homem entrou um pecado no mundo e com o pecado a morte, todos pecaram. Então nós somos testemunhas do Senhor, que temos uma aliança de sal para transformar o mundo. Então nós não podemos nos descuidar de tão grande salvação. Nós temos que olhar para nós e nós temos que ver o que nós podemos dar de contribuição por intermédio do Evangelho neste mundo perdido, neste mundo tenebroso. 3 características a mais que eu vou estar falando sobre o sal. O sal evita o apodrecimento. O sal evita a deteriorização. Vocês já imaginaram se a igreja não estivesse na terra? Se o salvo não estivesse na terra? E a Bíblia diz que nós vamos ficar só até encerrar o princípio das dores. Mas aí o Espírito sobe e a igreja sobe com o Espírito Santo. E aí? Aí
Já não tem mais o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Já não tem mais o sal da terra, que é o salvo, que é aquele que tem uma aliança com Deus. Por isso que vem a grande tribulação. E sem derramamento de sangue, não há remissão para os pecados. Hoje é no sal, que é Cristo, que verteu o seu sangue. Mas na grande tribulação é o próprio sangue do indivíduo que vai confessar a Jesus Cristo como Senhor. Vai ser cortado de pedacinho em pedacinho. Vai verter todo o seu sangue. O amados de Jesus Cristo, o sal é o símbolo da eficácia. O sal é o símbolo da estabilidade. Está deteriorando, o sal transforma. Esse pessoal que é lá do Nordeste sabe da importância que o sal tem. Tem um senhor que morou muito tempo lá e era esfomeado. O que ele tinha dentro lá do calção dele era um pacotinho de sal. E até beija-flor passava pelo sal. O sal é importante. O sal faz com que em rincões distantes aí, os alimentos que se deterioram, como carne, ficam protegidos. E é impressionante que o sal, ele é o símbolo da eficácia e da estabilidade, até física. Se nós não ingeríssemos sal, embora o sal marinho, ele oscila a nossa pressão, os batimentos cardíacos, os nossos rins trabalhando, se não houvesse sal, nós não teríamos pressão arterial, batimentos ritmos cardíacos e a filtragem dos nossos rins, colocando o excesso de sal para fora. É a quantia exata, mas tem que ter sal para o organismo funcionar. O sal, ele é transformador. O sal é conservador. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, muitas coisas estão aqui no que Jesus Cristo está falando. O sal sem sabor, quando exposto ao solo e ao tempo, à chuva e o sol, por muitos e muitos anos, ele é absorvido pelo solo. E aonde o sal é colocado, não cresce nada. Ele mantém ali firme as suas características. Então, o que acontece se o sal perder o seu sabor? Vamos salgar o sal insípido com sal. Ele vai receber as características outra vez? Nunca mais. É por isso que Jesus Cristo está dizendo da importância de manter-se com as qualidades, da maneira como fomos conquistados e lavados no sangue de Jesus Cristo, para não deteriorarmos ou ficar sendo pisado pelos homens. Amados de Jesus Cristo, quem é de igreja evangélica há muito tempo,
pode ver pessoas que erraram o alvo. Hoje estava conversando com uma irmã em Cristo a respeito de um indivíduo, Oríveis, e que perdeu o sabor. Há muito tempo. E está longe do Evangelho. A pessoa se desgraçou inteira. Quantos homens e quantas mulheres se encantaram com as coisas do mundo e se desgraçaram por completo. Passaram a ser vergonha para o Evangelho. Mas antes estava na igreja, cantava no coral, pregava, dava testemunho, mas perdeu o seu valor, se contaminou com o mundo. E a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Então, se o sal se tornar sem sabor, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. E como o mundo não perdoa, pisa mesmo. Então vamos manter essa aliança de sal, assim como Cristo nos chamou. Ser bênção nesta vida, ser bênção neste mundo. Cristo nos chamou e nos transformou em sal, para que nós, sal da terra, façamos a diferença. Então Deus nos chamou para fazer a diferença. A forma como o crente vive pode transformar a vida de muitas outras pessoas. Depende da maneira como você vive. Então, aí eu volto lá para aquela vez que no leito de morte o meu pai me deu o último conselho. Um dedo de riste lá nas Azarias, no hospital de base, não sei se é Azarias ou Monsenhor Claro, que sobe ali, hospital de base, esquina com a Duque de Caxias, no primeiro frente. Disse: este é o caminho, nele andai. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Saindo fora, corremos um risco de sermos vergonha, de sermos envergonhados. Então, amados de Jesus Cristo, a forma como o crente vive, então, viva na presença e na dependência de Deus. O sal realça o sabor. Tem gente que está doentinho e tem que comer as coisas tudo sem sal. O arroz sem sal é gostoso? Macarrão sem sal. Vou fazer um churrasco lá na minha casa. Só que vocês são convidados. Só que tem uma coisa: a carne é picanha, mas sem sal. Como vai ser o churrasco? Não vai ter sabor nenhum. O sal realça. Então eu vou fazer assim: eu não vou colocar sal, mas para vocês não comerem muita picanha, eu vou colocar muita pimenta. Você não vai sentir o gosto da picanha, mas vai sentir o gosto da pimenta. Deus não quer que você mude. Deus quer que você se preserve para preservar. Deus quer que você mantenha a sua qualidade. Você faz parte da aliança do sal. Sem sal,
não haveria cobertura para os pecados. A lei e o sacrifício não perdoava pecados, só encobria. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, amados de Jesus Cristo, alguns textos bíblicos aqui que eu gostaria de estar trabalhando com os irmãos. Ezequiel 43, 23 e 24. Ezequiel 43, 23 e 24. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. É aquilo que eu já vos falei anteriormente. Ezequiel 16, 4. Seu nascimento foi assim, no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal, nem enrolada com pano. Se você ver aí, você vai ver sobre uma cidade. Então, mas de Jesus Cristo, o sal era usado antes da criança tomar banho. Se esfregava sal na criança. Para quê? Os patógenos, asepsia. Então, o umbigo ele era cortado com faca de pedra. Então, o que não dava o mal de 7 dias? O sal que queimava a incisão. E aí a criança era enrolada com o sal. Enrolada com o sal, a criança era protegida. Ela vivia em tempos remotos. Então, Eliseu curou a terra, lá em 19:22. O sal representa o sacrifício de Jesus Cristo. O sal representa a morte de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Você que diz qualquer coisa, você que fala qualquer coisa, está aí. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Não é de qualquer maneira. Palavra que transforma, palavra que conserva, palavra que elimina as bactérias, o apodrecimento e os patógenos. Você, quando abre a sua boca, você, quando fala, o mundo ouve e há uma conservação. Por isso que, se você perder esta característica conservadora, é porque você perdeu a sua qualidade. E como que uma pessoa que é o sal da terra não perde a sua qualidade? Vós estando em mim e eu em vós, para que vades e o vosso fruto permaneça. Então nós nunca podemos nos afastar de Jesus Cristo, nunca. Nós temos que nos aproximar a cada vez mais. Você sabe por quê? Porque o Senhor diz: chegai-vos a mim
e eu me achegarei a vós. E o Senhor é a fonte da vida. E o Senhor Jesus Cristo disse: não queres vir a mim para teres vida? Amados, as pessoas vão vir até você podres. E quem já foi em lugar onde se faz charque, a carne pode estar ruim. Você colocou o sal, ela perdeu a água, porque o sal, ele desidrata, aquela carne está, ó, excelente. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos: vocês são o sal, não se descuidem, não menosprezem, olhem as coisas, vivam no mundo, mas não me deixem. Não pega gosto pelas coisas do mundo. Você vai se contaminar. Então você precisa ter cuidado. Você é o imunizante. E o sal, ele é um tipo de palavra de Deus. Ela enriquece, ela transforma, ela faz com que tudo possa ser realçado. Põe aí, Alex, Marcos capítulo 9, versículo 50, e nós encerramos mais este dia na aliança do sal. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Onde tem muita contenda é porque falta, como diz o Jacan, tompeiro. Falta sal. Vamos salgar, vamos transformar, vamos enriquecer, vamos abençoar, porque nós fazemos parte da aliança do sal com o Senhor. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer. Bendito é o Senhor, bendito é o seu nome, bendita é a sua palavra, bendito são os teus servos que vivem com o Senhor, para o louvor da sua glória, como testemunhas vivas do Senhor neste mundo tenebroso, neste mundo perdido. E não perdemos a característica de sermos fiéis testemunhas do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.